Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, estamos mais uma vez no segundo vídeo da segunda morada. Então, com muita alegria vamos partilhar, vamos entrar nessa aventura espiritual com Santa Teresa. Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é importante, para a gente ter essa partilha, essa interação. E compartilhe este vídeo, se inscreva no canal dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, tá bom? Continuando a leitura das moradas, número 2, segunda morada. Este, sem parte, tem muito mais trabalho que os primeiros, ainda que não tenham tanto perigo, pois me parece que já se entendem, havendo grande esperança de que se aprofundem cada vez mais. Santa Teresa está falando aqui, quem está na segunda morada tem grande esperança de aprofundar a sua oração. Tem grande esperança de buscar um matrimônio espiritual. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Temos que trabalhar para Deus, para buscar esta união com Ele, que é a meta da nossa vida e a meta de qualquer vocação e do nosso do sacramento do batismo. Digo que quem tem mais trabalho, porque os primeiros são como surdos e mudos, assim suportam melhor o sofrimento de não falar. Muito pior seria a situação dos que ouvindo não pudessem falar, mas nem por isso é desejável o sofrimento dos que não ouvem, porque enfim, grande coisa é entender o que nos dizem. Teresa fala aqui que o sofrimento de quem está na segunda morada é muito maior. Eu já te falei na primeira morada. Quem está na primeira morada está como surdo mudo. Aqui não, aqui as suas potências começam a desabrochar. É semelhante, vamos olhar para o livro da vida, da natureza. Uma fruta, para chegar a ser fruta, é uma semente, é uma árvore, depois torna uma flor, da flor vai vir um fruto. Assim as potências da alma começam a se abrir para Deus aqui, porque essas almas já estão começando a trilhar a vida de oração, vida sacramental, penitência, buscando a santidade. Então as suas potências começam a se abrir como uma flor que vai gerar um fruto. É isso que ela está nos falando. Aqui já não são como mortos vivos, porque ela começa a criar uma acudez espiritual, um discernimento, a sua vida espiritual se abre. Ela começa a caminhar de forma mais espiritual que antes. E ao mesmo tempo, Teresa traz a analogia do ouvido escutar. Então ela vai abrir o ouvir espiritual, o olhar espiritual, porque agora ela vai perceber a batalha. Porque antes ela estava fora do castelo, no castelo, fora do castelo. Aqui não, ela já está na segunda morada. Ela vai perceber os ataques do inimigo, a força do pecado, do vício. É a grande luta, porque tem uma sensibilidade espiritual. Esta é a palavra, uma sensibilidade espiritual. Assim ocorre com as almas que estão nas segundas moradas. É o que o Frei falou. Entendem os chamados que lhe faz o Senhor, porque não vão se aproximando mais de onde se encontra Sua Majestade. Olha que bonito. Então elas se entendem os chamados, porque Deus está atraindo cada vez mais essa alma para junto de si. E esse chamado de Deus é fundamental, porque, escutemos Teresa, vão se aproximando mais de onde se encontra a Sua Majestade, e é muito bom vizinho, e tem tanta misericórdia e bondade, que uma vez ou outra não nos deixa de chamar, pois tem grande conta que o queiramos e procuremos a Sua companhia. Então Deus vai chamar as almas da segunda morada, porque Deus quer que elas se usufruam da companhia dEle.
Deus quer partilhar a sua própria vida, Deus quer partilhar os seus mistérios com essas almas da segunda morada. Mas para isso, Deus vai ter que chamar. Deus vai ter que tocar nessas almas. Então, essa é a parte de Deus. Porque Deus quer salvar, Deus quer amar. Mesmo estando nós em nossos passatempos, negócios, contentamentos e pacadelas do mundo, ora caindo em pecados, ora levantando-nos, não deixa de nos chamar para que nos aproximemos dele. Então, enquanto nós estamos em tantas situações, em tantos passatempos, negócios, nas coisas do mundo, Deus está nos procurando. Deus é aquele episódio de Jesus no poço, às meio-dia, pedindo água para a samaritana. Deus continua até hoje, com cada criatura, sentado no poço, ao meio-dia, chamando as almas para beber desta água. Mas, infelizmente, poucas almas querem beber esta água. Porque poucas almas chegam no matrimônio espiritual, não porque Deus não quer dar graça, Deus quer dar graça, mas nem todos querem corresponder a esse chamado. E o chamado aqui é o chamado da vida de oração, o chamado aqui é o chamado da santidade, o chamado da vida espiritual. Tudo que Teresa fala tem como caminho a oração. Essa voz, agora Deus chamou, é o chamado. E essa voz é tão doce que se desfaz a pobre alma. Então, meu irmão e minha irmã, esse chamado vai ser como uma voz doce. É como a voz do bom pastor que procura as ovelhas. E essa voz significa o toque da graça de Deus na nossa alma. E aqui é ponto norte para quem está na segunda morada, é ouvir essa voz e corresponder. Por quê? Essa voz é tão doce que se desfaz a pobre alma, se não fizer logo o que lhe ordena, sofrendo mais, como digo, do que se não ouvisse a voz divina. Então, esse chamado de Deus vai tirar na alma o sofrimento. Um toque da graça, porque Deus quer nos chamar a ser santo. E nós vamos nos deparar com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas imperfeições, e nós vamos sentir uma certa humilhação. Mas é Deus nos chamando. E agora vamos ver de forma mais sintética como que Deus chama, qual a forma de chamado de Deus para que nós possamos nos voltar para Ele, nos voltar à oração. Não digo que essas vozes e chamados sejam como outros de que falarei depois. Ela está falando aqui da quarta morada agora. Os chamados de quem está na quarta morada em diante são outros. São graças místicas. Aqui não, aqui é Deus chacoalhando a alma. Acorda, desperta, estou te chamando. Seja santo, seja de oração. São palavras que se ouvem de pessoas boas. Então o chamado de Deus, o toque da graça, se dá para pessoas boas que nós deparamos na nossa vida, no nosso caminhar, e são instrumento de Deus. Fala uma palavra, nos ajuda, é Deus nos chamando. Segundo lugar, os sermões. Como é importante nós irmos para a Santa Missa e com aquele espírito, né? Deus vai falar comigo. Palavra da salvação, nós falamos todas as missas, né? Então, os sermões, os vídeos, as pregações, isso tudo ajuda, é Deus nos chamando. Ou leituras de bons livros. A leitura espiritual é fundamental para quem está nesta morada. Eu falei, não tem tempo, aqui seria outro tema, mas meu tempo não permite. A leitura espiritual, ela vai despertar no nosso coração a devoção à oração. A leitura espiritual são como gravetos que a gente coloca no fogo. Então nós temos que buscar ler bons livros, livros de santo. E quem está nesse estágio da vida espiritual, a leitura vai alimentar muito o seu coração. Conhecer a vida dos santos, conhecer os documentos da igreja, conhecer a vida espiritual, que está começando a trilhar a vida espiritual agora. Então a leitura é essencial.
Santa Teresa, ela cresceu muito espiritualmente porque ela lia muitos livros. O próprio abecedário que ela leu, este livro que ajudou ela a crescer na vida de oração, e tantos outros livros Teresa leu, de mestres espirituais. Então temos que ler. Católico, infelizmente, é preguiçoso para as coisas de Deus. Não conhece a igreja, não busca ler. É triste, mas vamos buscar. E várias outras coisas que nos são ditas e de que serve o Senhor para nos chamar. Então, várias outras formas Deus nos chama, gente. É a natureza, é o acontecimento, é situações. Temos que estar com os tímpanos abertos para ouvir a Deus, atento. Deus fala da forma mais banal, Deus está falando. Podem ser também, agora são os chamados de forma um pouco mais negativa, né? No sentido que a gente vai sofrer. Pode ser também doenças, a doença. Deus não manda doença para ninguém, mas através da doença, quantas almas faltam para Deus? Se não é pela alegria, é pela dor, não é isso? Então a doença também é um despertar de Deus, é uma urgência. Como está a tua vida? Quem é Deus na tua vida? Como está a sua vida de oração? Então a doença faz isso. A doença nos coloca naquilo que é essencial. Então é importante a gente entender que Deus também está nos falando através de uma doença. Segundo lugar, o sofrimento. O sofrimento, gente, é o mistério de salvação. O sofrimento é um mistério que Deus está ali. E nós precisamos perceber que no sofrimento eu preciso me unir a Jesus. Porque eu me unindo a Jesus, eu vou compreender que o sofrimento se torna redentor, se torna salvação, se torna união com Deus, me humaniza, me faz mais gente, me faz mais misericordioso, me faz mais caridoso. Bem como uma verdade que ensinam nos momentos em que estamos em oração. Então, Teresa põe a oração como lugar privilegiado para Deus nos falar. Sim, porque na oração Deus vai nos comunicar a sua luz, na oração Deus vai nos comunicar a sua graça, na oração Deus vai derramar a emoção no nosso interior, e na oração nós vamos escutar a Deus, e Deus vai falar. Então entenda esses chamados de Deus. Deus valoriza muito esses momentos, por mais destituídos de firmeza e fervor que estejamos. Então, gente, Deus valoriza. O que é isso? Deus, Ele está atento aos mínimos detalhes da nossa vida. A concepção que Deus é justo muitas vezes é pejorativa, é negativa. Como um justiceiro, né? Se for infiel, vai para o inferno. Não é isso. A justiça de Deus também tem um caráter unido à caridade, gente. Deus vê o nosso esforço. Deus vê a nossa busca de santidade. Deus vê a intenção do nosso coração de rezar, de estar com Ele. E mesmo se nós caímos, nós erramos, Deus está valorizando esses momentos, porque Deus, Ele olha dentro de nós. É como Davi, Deus olha o coração. Então Deus não é indiferente à nossa vida. Então isso é motivo para a gente se alegrar muito com Deus. Aqui eu termino. E vós, irmãs, não tenhais em pouca conta esta primeira graça. Então é uma grande graça esse chamado de Deus, é uma grande graça o toque divino na nossa alma. Nem vos desconsoleis se não responderdes logo ao Senhor. Então, vamos confiar nele. Vamos confiar e agradecer ao Senhor por toda a graça que Ele nos concede. Amém? Então esse é o segundo vídeo de hoje. Deus abençoe e que Santa Teresa de Jesus nos abençoe e guie no caminho da santidade. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.